Foi. Deixa eu ver se vai aparecer. Olha aqui o seu. Caraca, não tá aparecendo a live ainda. Que já tá tocando. Apareceu? No meu não. Fecha aqui de novo, Matheus. A pessoa que não te tem no Instagram consegue ver a live? Ela tem que pedir autorização. Não aparece, né? Foi, Parece agora também? tá começando, já começou. Apareceu ali. Ainda foi. E aí, pessoal, vamos esperar o pessoal entrar aí na live. Helena entrando. Vamos esperar uns 2 minutinhos aí, já vamos iniciar. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, André. O André tá dando boa noite aí, tudo bem, André? Ah, tá aparecendo aqui também. Tá vendo 11. Boa noite, Agatha, tudo bem? Boa noite, Maria Aparecida, Abner William, GC Pontes. Vamos chegando aí, pessoal, na live. Vai ser uma live bastante interessante, tanto para profissionais da arquitetura, da engenharia, também para clientes, para saber as novidades do mercado, coisas que vem acontecendo e que já acontece lá fora muito e aqui cada vez vem melhorando a questão da construção industrializada, construção modular, a construção a seco, né? E hoje estamos aqui com o Rodolfo da Prometal e daqui a pouco vamos iniciar, já estamos com 3 pessoas aí na live. Boa noite, João Augusto. Vamos entrando aí, pessoal. Então vamos dar início aí. Estamos aqui então com o Rodolfo da Prometal. Ele é um parceiro nosso aqui do estúdio, já fizemos bastante trabalho junto. E hoje ele vai se apresentar aqui para vocês, para o público. Fala um pouquinho aí, Rodolfo, sobre o seu trabalho, quem é você, o pessoal te conhecer. Bom, primeiramente, boa noite para todos, né, que estão assistindo a gente aí nessa live. Queria agradecer primeiro ao Alessandro, né, pelo convite, eu fiquei muito feliz, né, por estar aqui presente com vocês hoje e poder contribuir, né, um pouquinho, falar um pouquinho de algumas inovações que a gente tem trazido, né, nos nossos projetos, nos projetos do Alessandro também, que a gente tem conseguido otimizar, né, as execuções, os materiais e tudo mais. Você se formou aqui mesmo? Você é de onde? Então, na verdade, a minha família, eu sou mineiro, né? Você é mineiro? Só que desde pequenininho minha família veio aqui para o Mato Grosso do Sul. Certo. E na época de faculdade eu fiz em Londrina, né? Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Estadual de Londrina. Ah, legal. Me formei lá em 2008, né? 2008. Isso. E desde lá, assim, a gente sempre vem, meu foco sempre foi a parte industrial, né? Uhum. E então desde o início, quando eu fiz estágio, né, na época de faculdade, que eu fazia estágio lá na Emisa Plaeng, né? Que é a área industrial da Plaeng, né, que tem aqui em Campo Grande, que já fez loteamentos aqui em Dourados e que a sede é lá em Londrina. Certo. Então, desde o início, a gente sempre teve mais voltado para esse lado industrial. Uhum. E aí, depois de formado, né, fiquei mais um ano lá na Emisa, né, participando de algumas obras de certo
porte, né? Entre elas a Coca-Cola de Marília, a ampliação da CSN em Volta Redonda. E depois surgiu a oportunidade de estar trabalhando na MSU Metalúrgica aqui em Dourados, né? E por essa oportunidade de me trazer mais próximo da minha família, eu vim para cá. Em 2009 eu retornei aqui para o Mato Grosso do Sul. Estive lá na MSU Metalúrgica até 2013. Nesse período também eu estive fazendo a minha pós-graduação em estruturas metálicas, né? Até porque lá o nosso foco principal de trabalho era parte de projetos em estrutura metálica. Depois de 2013 a gente acabou abrindo um escritório, né, na Prometal. Já estamos aí há 9 anos com a Prometal. Esse mês a gente completa 9 anos. E nesse período também eu estive ministrando aulas, né, na universidade, aqui na Unigrã, para o curso de arquitetura e de engenharia durante 4 anos. Então a gente vem aí nesse ramo das estruturas metálicas há um tempinho já. E conta pra mim assim, como que foi assim, normalmente quando um engenharia civil que você se formou, né? Sim. Você se formou em engenharia civil, a maioria das pessoas ela vai para o convencional, que é a estrutura de concreto e tal. Como foi essa sua trajetória em encarar e começar a se desenvolver nessa área? Como que foi isso aí? Na verdade, assim, muita gente me pergunta se eu não sou engenheiro mecânico, né? Porque normalmente é o engenheiro mecânico que vai para esse caminho, né? É isso aí. Porque geralmente a parte de estruturas metálicas é voltada para a parte mecânica, né? E não para a parte civil em si, né? Certo. Então, como que surgiu na minha vida foi através das oportunidades que foram aparecendo, né? Então, eu tive a oportunidade de estar vindo aqui para Dourados para trabalhar na MSU. E próximo do ramo que eu já vinha fazendo estágio, trabalhando, né, que era na área industrial, só que agora na parte de projetos. Sim. Então, de lá para cá, eu vim me apaixonando cada vez mais pelas estruturas metálicas, né? E o legal, assim, é que a maioria das pessoas acha que a estrutura metálica, não, eu vou ali, vou ver com o meu serralheiro, ele se desenvolve, tal. E muitos não conhecem que existe um profissional específico para fazer esse trabalho, né? De criar um projeto em estruturas metálicas. E aí, normalmente, quando você acaba dependendo do serralheiro, você não sabe se aquilo lá está realmente certo. Hoje a gente vê coberturas voando, né? Aqui em Dourados a gente tem uns quantos desses. E o quanto é importante ter um profissional desse, aqui principalmente aqui em Dourados, muitos arquitetos e engenheiros desconhecem. Sim. Porque se confiar, vou lá fazer com o serralheiro e não sabe que existe um profissional. Rodolfo está aqui, ele encarou esse desafio de estar fazendo as estruturas metálicas, né? Para justamente não acontecer isso. Coberturas voarem, né? Quantas a gente vê aqui na cidade de Dourados e tanto em outras cidades, né? E quando a gente fala de cobertura, as pessoas quando pensam em estrutura metálica, normalmente elas pensam só em cobertura metálica, né? Sim. E você pode fazer toda uma casa, toda a parte estrutural de uma casa como metálico, né? Sim. Então, deve ter sido um grande desafio você iniciar nisso aí. Quais, assim, foram as barreiras, vantagens e desvantagens que você encontrou, principalmente aqui dentro da cidade de Dourados? Inicialmente, não se tinha, há 9 anos atrás, quando a gente iniciou o escritório da Prometal aqui, não se tinha essa cultura de se fazer projeto para estruturas metálicas. Então o pessoal costumava muito, vou contratar o serralheiro que fez o meu portão para fazer a cobertura da minha casa. Preciso fazer uma fachada do meu prédio, vou contratar qualquer serralheiro, ele sabe mais ou menos ali qual material usar, né? E com o tempo a gente foi mostrando que isso era uma cultura errada, né? Porque às vezes pode ser que o cara dimensiona de uma forma empírica para mais ou para menos. Então pode ser que ele acha que está pagando mais barato, que ele está contratando um engenheiro para fazer o projeto, mas pelo contrário. Não é só essa questão de voar e de dar errado, né? Tem toda essa questão do custo que ele acha que está sendo mais barato e está sendo mais caro. Né? Isso. Então assim, o grande desafio no início foi isso, de que ninguém fazia, né? Então aos pouquinhos a gente foi galgando isso, né? Eu costumo falar que a gente foi cavucando para buscar essa cultura, né, de se fazer um projeto, de se pensar antes de fazer, né, calcular tudo certinho os perfis, né. Existe uma barreira cultural aqui na nossa cidade e todas as outras cidades, o Brasil ele tem essa barreira cultural, né, as pessoas querem ver, querem sentir e ainda depois de sentir ainda quer, vou esperar 10 anos para ver como que isso vai ficar, para mim realmente decorar. A gente vê isso em vários sistemas, manta asfáltica, tudo que é novo, novidade,
tem essa barreira e ainda as pessoas precisam ver e depois de ver ainda esperar um tempo Isso. para ver o que vai acontecer, né? Não, e ainda tinha a questão dos maus profissionais que atuavam, né? Então esse serralheiro, às vezes o cara não pintava direito a estrutura dele, pintava com uns arcão ou material de má qualidade, aí enferrujava, o cara já sentia aquele preconceito pela estrutura metálica. Então metal que eu não faço porque enferruja. Isso, então aplicava de forma errada, né? E aí acabava queimando o nosso segmento, né? E aos pouquinhos a gente foi mostrando que isso não é uma verdade, né? Exatamente. Então a gente tem que trabalhar de uma forma correta para que o nosso produto seja de qualidade, né? É isso aí. A gente teve essa experiência aqui, o Rodolfo foi o engenheiro que fez toda a nossa parte estrutural aqui do escritório modular, e eu fiquei assim impressionado com o quanto detalhe tem um projeto estrutural. Peça por peça, a gente consegue girar em 3D assim, ver pecinha por pecinha, parafuso por parafuso, e as pessoas acham que é simples, mas é um negócio bem completo, bem estruturado. A gente sabe a quantificação, detalhe por detalhe da estrutura, é um negócio que realmente faz muita diferença, assim, a gente fica tranquilo, eu como cliente, me vendo como cliente hoje, quando eu vejo um projeto bem feito como aquele que foi desenvolvido por vocês, e ver peça por peça, a gente fica, primeiro, com a segurança maior de que tudo vai dar certo, e segundo, que eu sei o que eu vou gastar. Sim. Isso é muito bacana, né? Então já entrando um pouco na parte do BIM, né, que a gente ia citar aqui, né? Exatamente. Então os nossos projetos desde o início, né, desde lá da época da imersão, a gente já trabalha com essa tecnologia BIM, né, então é tudo no 3D. E o que esse 3D nos traz de vantagem? Né? Uma certa previsibilidade da nossa obra. Então, através do modelo da maquete eletrônica, eu consigo ter listas de materiais precisas. Então, eu começo a minha obra, sem eu furar a primeira estaca na obra, por exemplo, eu já sei quanto que eu vou gastar de parafuso, quanto que eu vou gastar de material, né? Quanto que eu vou gastar de revestimento, né? Como foi aqui que a gente fez toda uma compatibilização, né? Exatamente. Então, a Alessandro começou desenvolvendo o projeto arquitetônico já em conjunto conosco, né? Para que a gente pudesse otimizar ao máximo o painel da Isoeste que a gente trabalhou nos revestimentos, né? A parte de laje a gente trabalhou tudo no painel wall, né? Isso é uma diferença assim, do projeto, a construção a seco em si, ela tem que ser tudo bem estudada antes. Então a gente costuma até dizer que a parte do projeto às vezes demora até mais do que a própria construção, porque é uma construção muito rápida. Sim. Né? E esse pensar em cada detalhe, em cada material que vai ser usado, é um pouco diferente do convencional. Porque o convencional a gente fala assim, não, depois a gente vê esse piso aí qual que a gente vai usar, depois a gente vê. Porque é uma construção que a gente tem muito desperdício, a gente consegue cortar, a gente consegue fazer o negócio para chegar no jeito, né? Dar aquele jeitinho brasileiro. Sim. Já a construção a seco, não, ela precisa de um detalhamento maior e ter essa exatidão, né? Sim. Isso também nos traz a questão do desperdício, né, Alessandro? Exatamente. Até antes de começar a live, a gente estava comentando, né, que as obras convencionais que até então se fazia, a gente vê residência de 200, 300 metros quadrados ter 10, 15 cação de entulho sendo jogado fora, né? 20, e aí por diante, né? Então, se a gente continuar nessa toada, o que vai virar do nosso mundo? Vai virar um puro entulho, né? É um lixão a céu aberto, né? Até eu fiz um vídeo bem polêmico um tempo atrás, falando sobre o desperdício, que eu não aguentava mais. E aquilo foi o princípio de tudo, porque a gente vê que é uns 20 a 25% desperdiçado, assim, do material que era jogado fora. E a construção a seca, pensar detalhe por detalhe, a questão que a gente fez com 3 metros de altura, justamente para dar o tamanho de uma barra e não ter desperdício, as placas, a gente pensa também para não ter desperdício, é um projeto diferente do convencional. A gente vê depois na execução, você também está construindo, esse pouco desperdício que tem, né? E dá até um prazer, assim, de você não estar jogando tanta coisa fora. Sim. Porque a convencional dá até tristeza, né? Você vê aquele material madeira, muita madeira, é terrível de ver a situação. E a gente teve então essa experiência no modular aqui com o Rodolfo, e também tivemos a alegria de fazer o projeto residencial que o Rodolfo está tocando, que chamou bastante atenção. Você poder contar um pouquinho da sua experiência com relação a essa residência? Isso. Está sendo bem bacana, né? Então,
nessa residência que o Alessandro está citando, a gente trabalha com uma estrutura mista, né? Uhum. Então a gente procurou trabalhar com as áreas secas da casa, Uhum. com a estrutura toda metálica, e as áreas úmidas, né? Parte de banheiro, lavanderia, bancada de cozinha, com a parte de alvenaria convencional. Então 30% mais ou menos da casa seria na alvenaria convencional e os outros 70% na estrutura metálica. Então a gente conseguiu trabalhar lá um valor assim bem acessível, né? Equiparado ao convencional, e só que com muito menos desperdício, né? Então a gente trabalhou lá com estrutura metálica para vigamento, espaçada a cada 2,5 metros. Por quê? Porque a laje com vigota ela suporta até 2,5 metros sem escoramento. Certo. Então a gente já pensou nisso para que a gente não tivesse que usar o escoramento de madeira ou escoramento metálico, né? Certo. Então dessa forma a gente foi otimizando. As laterais, as vigas laterais, a gente trabalhou tudo com perfil I. Uhum. E esse perfil I ele seria embutido na laje, ele foi embutido na laje justamente para não ter que usar caixaria de viga e nem de laje. Uhum. Então a parte de escoramento foi muito pouco que a gente usou. Certo. Então evitou de desperdício de madeira, né? Porque muito pouco é reaproveitado em outras obras, né? Exatamente. Desperdício de material também foi mínimo, né? Eu comentei com o Alessandro aqui que a gente está acompanhando a obra lá faz 5 meses, né? Que o prazo mais ou menos que a gente estabeleceu em torno de 9 meses, né? Se fosse numa obra convencional seria pelo menos 1 ano essa obra. A gente tem feito aí uma obra desse porte aí, 16, 14 meses. Né? Então é uma boa diferença, né? Sim. Então assim, no mínimo a gente vai ganhar pelo menos uns 3 meses de obra. E a gente teve a felicidade... Mesmo sendo mista, né? Porque 30%... Mesmo sendo mista. Então assim, a gente esses 5 meses que a gente trabalhou até agora, 3 meses, praticamente 3 meses e meio, foi só na parte de alvenaria convencional. E os outros 2 meses foi para fazer todos o resto, os 70% de estrutura metálica. Uhum. Então a gente conseguiu ganhar velocidade na obra, e além da questão do desperdício, né? Então a gente está com 5 meses de obra e a semana passada foi a primeira caçamba de entulho que a gente tirou da obra. Olha aí. Então se fosse numa obra convencional, Já tinha um monte. já tinha ido muito mais do que isso, né? Exatamente. Então evitar o desperdício, né? Uma obra muito mais limpa, né? Limpa, rápida. Rápida. É outra coisa. E fora a questão do design, né? Sim. Você comentou comigo, aconteceu a mesma coisa aqui no escritório. É muita gente parando para ver, porque é algo diferente. Sim. Tem um design arrojado, diferenciado, não é mais do mesmo que você costuma passar na rua e ver. Sim. Então isso é muito legal, que cria um valor agregado também para a residência, né? Sim. Não é só o custo, às vezes a pessoa enxerga o custo global, Uhum. mas não enxerga o ganho de um designer que vai ter uma arquitetura diferenciada que chama muito mais atenção do que você está vendo todo dia, toda hora, do mesmo jeito, né? Sim. E entra muito na questão do paradigma de estrutura metálica, né? Ah, eu vou fazer estrutura metálica, vai ficar tudo quadradão, sem detalhes, né? Pelo contrário, né? Ficou muito A diferente. estrutura metálica a gente tem uma versatilidade com ela muito grande, né? Exatamente. Eu comentei com o Alessandro aqui que a gente já fez lá no escritório nesses 9 anos, desde casinha na árvore para espaço kids, que a gente fez lá no Hotel Pousada do Bosque, lá em Ponta Porã, que ficou muito bacana, Sim. até grandes supermercados, né, com vãos acima de 40 metros, né, vencido. Então, a gente consegue ter uma versatilidade muito grande trabalhando com a estrutura metálica. Né? Pode atender todos os públicos, desde o pequeno até o grande, né? É isso aí. Você tem alguns exemplos aqui dentro do Dourados que foram feitos, parece que o Sicredi, que é uma obra bem Sim. grande, né? Sim, a fachada toda do Sicredi, né, a agência ali da Bemar Torres do Centro, né, foi a gente que desenvolveu o projeto, que já é um design um pouco mais arrojado, né, Sim. e tem um formato um pouco mais diferenciado, que até então não era muito aplicado aqui na nossa região, né. Não. Até eu vejo que até por uma não ter segurança dos nossos clientes em fazer isso, Uhum. sem ter as pessoas adequadas para estar aplicando esse processo, né? Você tem um projeto desenvolvido, né? Que até então era só serralheria que se desenvolvia sem, Sim. de uma forma até empírica, né? Não se tinha um cálculo estrutural e assim por diante. Né? Um negócio muito bacana quando você trabalha com algo novo, diferenciado, é que você rompe fronteiras, né? Sim, Vocês hoje conseguem atender o Brasil inteiro, em vários lugares, estão atendendo, né? sim. Quais são, assim, grandes obras que teve aqui pela região, assim, que
Então, a gente pode citar, né, aqui mais próximo de nós, né, que a gente terminou agora há pouco tempo, foi o supermercado Cevale de Rio Brilhante, né? O pessoal da Macopel, que acho que deve estar nos assistindo aí também. Então lá a gente trabalhou todo com um sistema galvanizado e parafusado, né? Lá a gente tem vãos de até 30, 32 metros de vão livre. E a gente conseguiu fazer uma obra super enxuta, super rápida, atendemos o prazo do cliente, né? Então lá, só para a gente citar o tempo, né? Lá foi uma obra de 6.000 e poucos metros quadrados. A gente conseguiu, a gente demorou mais ou menos uns 30, 40 dias para desenvolver o projeto. Foi demorado 30 dias para fabricar a estrutura e em torno de 3 meses para montar. Então, se eu demoro um pouquinho mais no projeto, quase que o projeto demora mais do que a obra. Então, dentro lá de 5 meses e pouco, a gente conseguiu fazer uma obra de 6.000 metros quadrados. Se a gente fosse trabalhar no método convencional, era no mínimo aí 1 ano e meio a 2, né? Exatamente. Além dessa, a gente pode citar também o Majestic, né, que lá é de Ponta Porã, né? O pessoal que costuma ir fazer compras lá em Ponta Porã pode ver ali logo na entrada de Ponta Porã do lado esquerdo, né? Sim. Então tem uma fachada bem imponente, lá tem foi feito como se fosse uma flor de lótus, né? Na fachada, então uma fachada alta de quase 18 metros de altura, com um balanço de 6 metros laterais, né? Esse é um bom exemplo de como pode ficar uma arquitetura plástica, né? Sim. Porque ficou uma flor de lótus, ficou a coisa mais linda aqui Sim. na construção. E a estrutura metálica, ela tem isso, né? Ela pode ser feita curva, ela pode ser feita balanço, ela tem uma diversidade muito grande de formas a ser feita, né? Sim. Coisa que às vezes o concreto não tem tanto, né? Sim. Além dessa questão da fachada, quem teve a oportunidade já de ir lá nesse centro de eventos, a parte interna também, né? Lá a gente trabalhou com um vão interno de 45 metros. É muito bom. Então, se a gente fosse fazer no concreto convencional ou na madeira, seria muito difícil de conseguir o resultado que a gente teve lá, né? Então, principalmente em supermercados, salões de evento, o pessoal precisa de uma certa liberdade de layout, né? Então, se a gente colocar muitos pilares internos, a gente começa a limitar, né? Quero fazer uma festa só na metade do salão. Não, quero fazer a ideia deles lá, e até teve agora algumas feiras agropecuárias lá, de poder entrar com uma colhedeira dentro do salão de festas. Então, assim, a gente consegue ter uma versatilidade muito maior trabalhando com a estrutura metálica, né? Legal. Pessoal, quem quiser fazer pergunta aí, pode ir fazendo perguntas, que a gente vai estar no final da live respondendo, tirando dúvidas profissionais de arquitetura, engenharia, ou até mesmo clientes que estejam participando, pode mandar aí as perguntas que a gente vai estar respondendo. Aí, só para a gente ir finalizando a live, Rodolfo, eu fiz até um vídeo meio chamativo, falando só, se você, daqui 10 anos, o convencional vai estar em declínio. É uma forma de expressar para chamar a atenção das pessoas, mas é uma realidade já lá fora. É algo que lá fora, essa questão convencional de tijolo e tal, é algo que já não existe mais. E o Brasil, está acontecendo isso com o Brasil. Por que eu fiz essa chamada forte? Porque o Brasil criou um projeto chamado Construa Brasil, que em 10 anos, para o Brasil estar muito difundido essa questão da industrialização, da questão modular e da questão BIM que a gente falou, que é o projeto feito através do BIM, que é bem bacana, que você tem uma previsibilidade maior, é um projeto muito mais completo, né? Não é o AutoCAD, vamos dizer assim, ele já está um pouco arcaico, né? Sim. E essa plataforma BIM vem muito nos ajudar tanto nesse tipo de construção e também essa questão industrializada é algo que realmente 10 anos as pessoas têm que se atualizar para isso, porque quem não se atualizar vai ficar para trás. Sim. E quando chegar esse tempo, que já chegou na verdade, Sim. mas cada vez vai se tornar mais exponencial, vai ficando para trás, e isso não é legal. Né? Sim. Então, a grande vantagem que eu vejo na questão do BIM, Alessandro, é o entendimento da obra como um todo, né? Isso. Porque hoje em dia as áreas foram se especializando, né? Então, o engenheiro que faz projetos complementares de elétrica, hidráulica, o engenheiro que faz a parte de concreto, o engenheiro que faz a parte de metálica, o arquiteto que faz o projeto arquitetônico, né?
E através da plataforma BIM a gente consegue juntar todas essas informações num único modelo 3D, seja ele, né? E fazer toda a compatibilização, né? Então, às vezes o cara da hidráulica pensou em uma tubulação ali naquele ponto que porventura vai pegar numa viga metálica, por exemplo, que é mais difícil a gente cortar, de furar, né? Então, através do BIM, a gente consegue fazer toda essa compatibilização antes de começar todo o processo, né? E além do que, como você falou, a questão dos materiais, né? Então, tendo o BIM lá, tendo um modelo completo da parte elétrica, hidráulica, estrutural, antes de iniciar a obra, eu já tenho toda a lista de materiais da minha obra. Fio, tubulação, ferragem, concreto, né? Então a gente consegue quantificar e ter um controle muito mais preciso, né? Uma vantagem que eu vi, né, até comentei com o Alessandro antes da gente começar a live, é que nessa obra residencial que a gente está acompanhando, é que a gente conseguiu antecipar muito a compra, né? Então antes do projeto estar aprovado na prefeitura, a gente já comprou toda a parte de ferragem, até as telhas, né, que a gente instalou agora esse mês já estão compradas desde novembro. Então, com todas essas altas, né, de material que a gente está tendo, você conseguiu antecipar e ganhar. A gente conseguiu antecipar e evitar que a gente pegasse essas altas que a gente teve nesse ano, né? Então, tudo isso vai ajudando o processo e as pessoas têm que se atualizar, né? E quem não se atualizar, infelizmente, vai ficando para trás. A gente tem pergunta aí, Matheus, Milena? Temos. Você tem alguma ideia de quantas obras mais ou menos mistas você já aplicou com Dourados na região? De número, assim, eu não vou saber citar, mas residencial, essa obra que a gente está fazendo é a terceira ou quarta obra. Terceira ou quarta Isso, então a gente já tinha feito uma ou duas ali no Porto Madeira, né? A gente já fez uma na cidade próxima aqui, essa seria a quarta obra. Quarta obra. Isso. Mas fora de Dourados, a gente tem, essa aplicação é muito mais comum, né? Sim. Então, Paraná, São Paulo, né, já fizemos vários projetos mistos, né? O pessoal do Sul é bem cabeça aberta para sistema novo, né? Sempre tem, né? Tem mais alguma pergunta? Rival Anastácio está elogiando, falou que é muito admirador dos projetos, Metallica. Maioria só elogios mesmo. Então, beleza, pessoal. Eu agradeço por vocês estarem presentes até agora na live. Eu queria agradecer novamente a presença do Rodolfo, ter vindo aqui, se disponibilizado para estar falando um pouquinho para nós sobre estrutura metálica. Eu tenho certeza que muitos profissionais desconhecem esse profissional que a gente tem aqui em Dourados, que é um cara super acessível, um cara aberto, que sempre está tirando dúvida nossa, nos ajuda bastante. E quem não conhece, só contratar o Rodolfo aí na parte de projeto, que ele é um especialista de primeira e vai poder estar atendendo arquitetos, engenheiros aí e trazendo essa especificação e uma boa construção com qualidade, né? Então, eu queria agradecer, Alessandro, né, pelos elogios e dizer também, né, que você também tem sido um pioneiro aqui na cidade de Dourados, né? Sim. Então, trazendo esse sistema modular, né? E como eu disse no meu início também, quando comecei o projeto estrutural, tinha muitos paradigmas a serem vencidos, né? Muitas barreiras, né? A gente tinha que convencer para o cliente nos aceitar na obra, né? Isso aí. Então, da mesma forma está sendo com o Alessandro, né? Acho que tem sido bastante arrojado da sua parte, né? Tá buscando essas inovações, né? Sim. E eu acho que Dourados chegou num porte que a gente tem que alçar voos mais altos, né? Exatamente. Então, mais gente do nosso lado. Aí, mais gente do nosso lado, cada vez mais otimizando as obras de maior porte, com a velocidade maior, com menor desperdício, né? Exatamente, sempre procurando isso, qualidade, menos desperdício, essa questão ambiental, né? Né? E o custo para o cliente também. Sim, com certeza. Ter essa questão de não desperdiçar é muito importante, né? Sim. Você está jogando seu dinheiro fora. Com certeza. E só comentando um pouquinho mais sobre o que o Alessandro falou, né, do Ministério da Economia, que a partir, tem uma previsão aí de até acho que ano que vem já ser uma exigência, né, dos órgãos públicos de que todos os projetos sejam fornecidos na plataforma BIM. Sim. Então, se a gente não se adequar a isso, né, até estive vendo alguns vídeos aí,
que o pessoal comenta que o maior CNPJ do Brasil, na verdade, é o órgão público, né? Exatamente. Então, se a gente não se preparar para atender essas grandes obras públicas, né, seja municipal, estadual, federal, a gente não vai conseguir se enquadrar dentro dessas normativas, né, do Ministério da Economia. E uma coisa interessante, assim, por que o Brasil está atrás disso, o Ministério da Economia está querendo trazer essa construção industrializada, essa questão modular, a questão do BIM, para ter menos desperdício. Eles vão ter um ganho da rapidez, vão ter um ganho com menos desperdício de material, então, e além de tudo isso, a questão da aceleração da economia. Porque se você tem uma obra que ela vai mais rápido, ela é construída mais rápido, a economia gira mais rápido. Sim, com certeza. Então isso é muito vantajoso para o Brasil, no geral, né? Eu fiquei muito feliz com o Ministério, eu não sabia, isso já é um projeto que existe de algum tempo, mas a previsão é que daqui 10 anos isso já esteja espalhado pelo Brasil inteiro. Né? Isso. E no movimento é só a questão civil, né, em si, né? A parte da indústria é afetada diretamente com isso, né? Então, acho que até comentei com o Alessandro, né, que hoje em dia, através da plataforma BIM, a gente consegue gerar arquivos CNC, né, que aí as máquinas da indústria conseguem nos fornecer chapa já furada, dobrada, tudo no padrão que a gente precisa de qualidade nas obras. Vai otimizando cada vez mais. Otimizando e girando, né, todo o processo, né? Não é só pensar na obra em si, não é só pensar no projeto da metálica ou só da arquitetura, né? Tem que pensar em quem vai fabricar, quem que vai executar e quem vai morar e usufruir desse empreendimento que a gente dimensiona. Né? É isso aí. Então, pessoal, obrigado Tivemos por mais vir. algumas perguntas. Tem mais perguntas? Vamos lá. Sobre a tendência de projetos estruturais no modelo steel frame. Falar um pouquinho sobre isso. O steel frame, como assim? Então, o steel frame é uma tendência, na verdade é uma realidade já muito forte, né, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil ainda se tem um pouco de um receio cultural, ao meu ver, né? Porque às vezes a pessoa vai lá na casa, está acostumado com aquela casa de alvenaria de concreto, ele vai lá, bate na parede e não faz barulho nenhum, né? Ah não, vou numa casa de steel frame, eu bato na parede e tá oco. Mas não quer dizer que o material é inferior, pelo contrário, né? Muitas vezes é até superior. E a gente está vendo aqui em Dourados, tem a escola, como que é o nome da escola aqui? Wings, uma escola grande, foi feita toda no steel frame, tem umas 2 ou 3 obras aí, tem até residências sendo feitas no steel frame. Então assim, é algo que Dourados, graças a Deus, ele está enxergando essas novas formas de construir e vem se modernizando cada vez mais e as pessoas vão abrindo a cabeça, né? Conforme um vai fazendo, o outro vai fazendo, o outro vai fazendo. Com certeza, e a questão de resistência, né, só puxando um gancho, quem não conhece o sistema steel frame, né, geralmente os perfis são todos galvanizados, né? Então não vai pintura, não vai nada, né? Tudo galvanizado, parafusado, então a garantia desse material é muito grande. Muito grande, né? não tem corrosão. Não tem corrosão nenhuma, umidade. A gente pode aplicar o steel frame em áreas úmidas também, né? Tomando os devidos cuidados, né? Então trabalhando com revestimentos aí próprios, né? Para a área de banheiro, né? Área de cozinha, assim por diante. A gente consegue ter uma construção racional e de qualidade e resistente para os clientes, né? Também no steel frame, né? Legal. Tem mais perguntas? Tá mais fácil de achar os diferentes tipos de perfis metálicos para a região de Dourados agora? Então, quando a gente começou aqui a desenvolver os projetos, né, eu até tive conversando com vários fornecedores de material aqui de Dourados, né, sobre essa questão da dificuldade que a gente tinha de ter os materiais aqui, né. Então, por exemplo, um perfil W, que hoje a gente consegue de uma forma acessível aqui na nossa região, há 8 anos atrás, se eu falasse que ia colocar um perfil W numa obra, o cara me xingava, né? Porque o material chegava aqui muito mais caro, eu tinha que comprar de fardo para poder ter esse material aqui, né? Então, entrando um pouco no que a gente foi se adaptando ao mercado local, né? Então, eu quero uma fachada com perfil W, a gente fazia um perfil dobrado no formato do perfil W para que se tivesse essa estética do perfil W. Só que hoje esse mercado foi se abrindo, né? Então hoje a gente consegue fornecedores aqui em Dourados ou aqui no Mato Grosso do Sul, né? Três Lagoas, Campo Grande,
que nos fornece esse material, perfis laminados, com material com um custo bastante acessível, né? Legal. Então, e o perfil W a gente não pode pensar só na questão de custo, né? A gente tem que pensar que a composição dele é no aço A57250, que é um aço mais resistente do que o aço comum que a gente tem aqui. Então, ele tem uma resistência pelo menos uns 30% a mais. Então, às vezes ele é um pouquinho mais caro, mas eu consigo fazer uma estrutura mais leve trabalhando com perfil W, né? E acaba se equiparando, né, os custos. Como que está a oferta para esse segmento de construção? Oferta em que sentido? Acredito que seja procura, alguma coisa nesse sentido. Então, eu costumo dizer que lá no escritório, desde quando a gente abriu o escritório, a gente nunca parou. ficou parado, né? Então, graças a Deus, né, a gente tem tido cada semestre, né? A gente tem tido uma evolução e o volume de trabalho tem sempre aumentado, né? E a gente espera que continue dessa forma. Cada vez mais. E qual que é um comparativo assim, em relação a custo entre o convencional e o metálico? Sabe dizer, nessa estrutura mista? Então, nessa estrutura que a gente está fazendo dessa residência, vou falar da estrutura mista, o Alessandro pode falar um pouco da convencional, né, ou do modular também. Sim. Então, essa estrutura mista a gente está com uma previsão de custo, assim, lógico que acabamento varia muito, né? Mas um acabamento de médio, padrão, chegar em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000 o metro quadrado. É mais ou menos o padrão do médio alto do convencional. 3.200, 3.500, 4. Esse aí está dentro da mesma situação. Então, conseguindo chegar num custo praticamente o mesmo de uma construção convencional, só que executando num tempo menor e uma obra mais limpa, sem desperdício. Sem desperdício. Isso aí. Então, finalizamos. Obrigado pela atenção de todos e obrigado, Rodolfo. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Um abraço.